E o Poder Judiciário não permitirá qualquer tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado, por meio de atos hostis, derivados de negociações espúrias e criminosas de agentes e políticos brasileiros foragidos com o Estado estrangeiro. No vídeo de hoje, vamos ver o discurso autoritário de Alexandre de Moraes em relação à sanção, mas antes disso vamos ver a manifestação dos militantes da Globo News. Barroso, como presidente da instituição, deu um tom, digamos assim, institucional, foi uma fala institucional, lembrou todos os períodos de ataque ao STF, de Floriano Peixoto a Ernesto Geisel, né? Então, é recorrente. O Brasil, a democracia no Brasil são soluços. É a história de um país autoritário, uma história de autoritarismo e com soluços democráticos. E o STF sempre é o alvo, né? Como qualquer ditadura do mundo, a corte é sempre um alvo, porque o executivo tem que ser um poder acima de todos, do legislativo. Então, uma fala mais institucional. O ministro Gilmar Mendes, o decano, uma fala muito dura, inclusive fulanizando, né, sem citar nomes, mas culpando Eduardo Bolsonaro pela trama, né, que está se desenvolvendo, por se sentir injustiçado pela derrota eleitoral, por não aceitar a democracia, porque a democracia é um sistema no qual o derrotado vai para casa e quem ganha toma posse, né? Só que o Trump também não aceitou isso. Essa que é a confusão toda, né? O Bolsonaro fez ali replicou o que aconteceu nos Estados Unidos sem tirar nem pôr nada. Sim. E depois o Alexandre de Moraes, um discurso mais veemente, mas o Alexandre de Moraes é veemente até para dar bom dia, então não surpreende também. O resumo primeiro, houve uma tentativa de golpe, inclusive citam aquela reunião do ex-presidente Bolsonaro com os comandantes militares, dizendo que aquilo pode ser tudo, menos dentro das 4 linhas da Constituição, porque presidente, primeiro, não há alternativa para eleição, não tem alternativa na democracia. Eleição é eleição, ganhou, toma posse. Que foi o que Bolsonaro fala ali na resposta, né, no interrogatório, né? Que ele tentou uma alternativa dentro das 4 linhas para o resultado da eleição. Assim, mas que alternativa que se tem, a não ser ir para casa e passar a faixa para o ganhador? E mesmo assim não se consulta chefes militares sobre estado de sítio, não se consulta, né? Você tem outros caminhos, o Conselho da República, o Congresso, etc, etc. Enfim, foram recados bem claros, colocando, aí a minha visão, colocando uma cruz na testa do Eduardo Bolsonaro e do Jair Bolsonaro quanto às consequências de seus atos. Eu queria chamar a atenção, o tom muito acima do padrão que você imagina de ministro supremo. O Eduardo Bolsonaro, ele foi chamado de entreguista, traidor, lesa-pátria, participante de organização criminosa miliciana, covarde e traidor. São adjetivos que você até encontra nas brigas políticas, no Congresso, o deputado falando, mas um ministro do Supremo, sendo que nesse caso nós estamos falando do presidente do Supremo, do decano e do ministro relator do processo, mostra o tom como esses 3 envolvidos, principais envolvidos, estão tratando o Eduardo Bolsonaro e como o Eduardo Bolsonaro fatalmente será, sim, alvo de um processo de coerção desse julgamento e, com certeza, será julgado, estando nos Estados Unidos, estando no Brasil, por esses crimes que ele cometeu. O Brasil tinha se tornado uma ameaça à segurança dos Estados Unidos, que é uma das acusações, a princípio, mais descabidas naquele arrazoado, digamos assim. Uhum. Mas pensando bem, o Brasil é, de fato, hoje em dia, por conta desse julgamento no Supremo, uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Porque o Brasil mostra que, numa democracia, um ex-presidente que tenha tentado um golpe de Estado
ele pode ir a julgamento e, pelo acúmulo de provas, ser inexoravelmente condenado. Se o presidente do outro país é o Trump, isso é uma ameaça à segurança dos Estados Unidos, a maneira como ele gosta de se confundir com o próprio país. Faça a América grande de novo, essa coisa que é muito mais comum, historicamente, na América Latina, nas republiquetas, do que nos Estados Unidos. Então, do ponto de vista do Trump, o americano médio ou o mundo perceberem que um presidente de uma democracia, um ex-presidente, que insufla um golpe de Estado, e para a gente aqui está claro que o Trump fez isso nos Estados Unidos. Está muito claro, o Capitólio, morreu gente, etc. Mas que num país, é como se fosse uma realidade paralela, num país democrático da América, um ex-presidente insufla o golpe. Que faz tudo isso. Pode ser julgado e pode ir parar na cadeia ou ficar em prisão domiciliar. Isso, nesse caso aqui, nesse momento, é relevante. Então, nesse sentido, pensando nessa expressão, ameaça a segurança dos Estados Unidos, é porque ameaça o Trump, né? Ameaça a autoestima, ameaça a blindagem que ele tem da lei americana. Ele não está agindo ao arrepio da lei nesse caso, né, de se colocar fora, mas ele está protegido do que ele fez. Olha, muitos recados mesmo, André. Eu tive lá, estava lá na sessão e primeiro... duas coisas que eu percebi sobre o ambiente geral. Os 3 discursos do presidente da corte, do decano e do relator, o ministro Alexandre de Moraes, vão na mesma linha, mostrando que o judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, não vai mudar de rota, não vai abrir mão da sua independência, vai seguir especialmente julgando este caso sobre a tentativa de golpe de Estado. Então isso fica muito claro até na fala de Alexandre de Moraes, afirmando que tentar discutir a anistia é realmente você deixar de ver um crime e julgar um crime, quer dizer, realmente a impunidade. Me chamou a atenção no discurso de Gilmar Mendes, quando ele fala que quem mais ataca o Supremo são 2 grupos, aqueles que são alvo dessa ação, da tentativa de golpe, e, claro, essa questão das grandes redes, das big techs, é um ponto importantíssimo. E o presidente da Corte, o ministro Barroso, fez um apanhado de como as tentativas de golpes e golpes, infelizmente, permeiam toda a história do Brasil. Então, isso realmente demonstra que este caminho ficou muito marcado e, por isso, também a ação do Supremo agora. Agora, outro ponto que me chamou muito a atenção, Andréia, foi o apoio mesmo dos ministros que não discursaram, viu? Um apoio enfático. Só 2 ministros não estavam na sessão e houve sim ali a demonstração de que há um espírito de corpo na defesa da independência do Supremo. Então a gente consegue ver que essas ameaças vindo de fora, desses grupos, quer dizer, dá para também perceber o que vai vir a partir daí, investigações contra Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e, claro, como Jair Bolsonaro, que é réu, especialmente aí nessa ação que deve se encerrar nos próximos meses, também tem parte em todos esses ataques. Então, tudo isso ficou muito claro, uma resposta institucional muito forte. Bem, pessoal, agora a gente vai ver o pronunciamento de Alexandre de Moraes diante desse contexto aí da aplicação da Lei Magnitsky e dos bolsonaristas intervindo nessa situação. Vamos lá. A independência judicial, ela não é um direito do magistrado. A independência judicial, ela constitui um direito fundamental dos cidadãos, que têm o direito a uma tutela judicial efetiva, ao processo e julgamento por um tribunal independente e imparcial, pois não se consegue, em lugar nenhum do mundo, não se consegue conceituar um verdadeiro Estado democrático de direito sem a existência de um poder judiciário autônomo para que exerça sua função de guardião da Constituição e das leis. Isso é um princípio inflexível. É um princípio inflexível da Constituição brasileira, a independência do Poder Judiciário em defesa da Constituição brasileira.
E a história desse Supremo Tribunal Federal demonstra que jamais faltou e jamais faltará coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, inimigos da democracia e inimigos do Estado de Direito. Um país soberano como o Brasil sempre saberá defender a sua democracia e soberania. E o Poder Judiciário não permitirá qualquer tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado, por meio de atos hostis, derivados de negociações espúrias e criminosas de agentes e políticos brasileiros foragidos com o Estado estrangeiro, com patente obstrução à justiça e clara, flagrante finalidade de coagir essa Suprema Corte no julgamento da ação penal 2668, para criar, e esta grande finalidade, para criar verdadeira impunidade penal e impedir a análise pelo Poder Judiciário, repito, por meio do devido processo legal, de uma imputação criminal feita pela Procuradoria-Geral da República. A possibilidade que garante a Constituição de análise da responsabilidade ou não, responsabilidade penal ou não de cada um dos réus, como já feito em 638 ações penais julgadas. Pessoal, o bicho tá pegando e a gente percebeu que o STF ele tá indo para cima, como eu falei no vídeo anterior. A Lei Magnitsky, ela foi interessante para que o STF ele venha perceber que o mundo, sobretudo os Estados Unidos, estão de olho no regime autoritário da Corte Brasileira. No entanto, para resolver, para colocar ali um remédio na ferida, é interessante que se mobilize o Senado. O Senado é a instituição fundamental para que venha coibir as ações monocráticas do STF. E agora a gente vai ter que esperar os próximos capítulos da saga entre os Estados Unidos e o STF daqui do Brasil. E você? Quero que você deixe seus comentários aqui embaixo, deixe a sua opinião, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever nesse canal para você receber em primeira mão as notícias da direita. Fui!